Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Espiritismo à Luz da Bíblia. Hoje nós vamos ler uma carta que está nesse livro aqui. É um livro do Irmão X, Cartas e Crônicas, de Francisco Xavier, Chico Xavier. Então essa carta aqui me chamou muita atenção, porque é a carta de um morto. É uma bênção linda, eu espero que vocês gostem também. Eu primeiro quero agradecer aos irmãos que se inscreveram no nosso canal. O pessoal aí tá bacana mesmo, espero que estejam sendo abençoados com o nosso estudo da Palavra de Deus, junto com o Espiritismo. Chama-se Espiritismo Cristão, o estudo que nós estamos fazendo. Então eu vou ler um pouco dessa carta de um morto. Mas antes, vamos pegar aqui na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 16, versículo de 19 a 31. É aquela história do rico e do mendigo. Entendeu? Então vamos dar uma olhada. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Quer dizer, às vezes nós temos perto da gente umas pessoas assim, uns que são ricos, outros que são mendigos. Então nós temos que ajudar tanto a um quanto o outro, porque o rico também está meio perdido, que ele não sabe o que fazer. E o mendigo, coitado, já está perdido mesmo. Ou não, também pode não estar. Aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, olha como estava a situação do rico. Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Qual o tamanho da surpresa dele de ver que quem estava junto com ele era Lázaro, junto com Abraão. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente, os males. Um tinha recebido as coisas boas da vida, que foi o rico, ficou bem pra caramba, e o Lázaro, coitado, não ganhou nada, ficou mal, passou um sufoco na vida. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Isso aqui é uma parábola, mas aqui já prova que a vida após a morte, tanto para o rico como para o mendigo. Em Eclesiastes ele diz que o morto não sabe o que vai acontecer. Mas é que Salomão ele não podia falar tudo que ele sabia, porque senão ninguém não ia nem acreditar nele, ele seria até apedrejado por blasfêmia. Então ele teve que ocultar certas coisas, como é essa situação que a vida continua após a morte. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, o Abraão não podia ir lá ajudar o rico, e o rico não podia ir ao seio do Abraão, como estava o Lázaro. Mas, na verdade, pode. As pessoas que estão superiores, elas podem descer para me ajudar o inferior. Por isso que você deve descer para ajudar as pessoas que precisam de você. Você vê um mendigo na tua porta, ajuda ele, porque amanhã ele vai te ajudar lá do outro lado, quando chegar a hora de se reunir com o Pai. Aí então ele falou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ele está pedindo a Abraão para mandar o Lázaro vir aqui na terra, trazer uma mensagem espiritual, mediúnica, uma psicografia, pode ser uma psicofonia. Ele viria aqui para falar para os irmãos deles, que é para não fazerem o que ele fez, e nem continuarem fazendo o que eles estavam fazendo. Porque se esse cara era rico, os irmãos também deveriam ser ricos.
então eles estavam caindo num precipício, onde iam parar no inferno de tormentos. Aí ele fala, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a Bíblia. A Bíblia poderia salvar a vida deles, se eles lessem a Bíblia um pouco, se eles buscassem o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento. Então eles poderiam ser salvos. Aí o rico insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele acreditava que se alguém dentre os mortos ressuscitasse, ou trouxesse uma mensagem num centro espírita, que faz essas mesas redondas de incorporações, poderia salvar. Então ele acreditava que podia haver uma comunicação entre os mortos e os vivos. Tanto que ele pediu para Abraão enviar o Lázaro para poder falar. Aí ele fala assim, alguém dentre os mortos for ter com eles. Jesus veio de entre os mortos e ninguém ouviu. Os médiuns estão aí, Chico Xavier, Allan Kardec, vieram de entre os mortos para trazer a mensagem de que você tem que mudar o seu caminho, mas ninguém ouviu. Aí Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nós hoje, espíritas, ressuscitamos dentre os mortos. Eu já estive lá do outro lado também. Provavelmente você, todos vocês já morreram uma vez na vida, ou muitas vezes. E agora ressuscitamos para trazer a palavra. Nós somos esse Lázaro que voltou para trazer a mensagem. Agora nós vamos ver a carta desse morto que eu estou falando, está aqui nesse livro. Vocês procurem esse livro aí, quem puder ler Cartas e Crônicas do Irmão X, no capítulo 35. Carta de um morto. Pede-me você notícia do cemitério nas comemorações de finados. Ele queria notícias com esse Irmão X para saber como é que é o cemitério no dia de finados. E como tem em mão a carta de um amigo, hoje na espiritualidade, que estava falecido, endereçada a outro amigo que ainda se encontra na terra, ou seja, um Lázaro mandando a mensagem para um amigo que estava aqui. Acerca do assunto, dou-lhe a conhecer, com permissão dele, a missiva que transcrevo sem qualquer referência a nomes, para deixar-lhe a beleza livre das notas pessoais. Eis o texto em sua feição pura e simples. Meu caro, você não pode imaginar o que seja entregar à terra a carcaça hirta no dia 2 de novembro, que ele foi enterrado no dia 2 de novembro. Esse cidadão aqui que faleceu foi enterrado 2 de novembro. Verdadeira tragédia para um morto inexperiente. Ele não tinha se preparado para a morte, não sabia que existia vida após a vida, nunca ouviu falar do espiritismo cristão, que é um espiritismo com Deus, com a Bíblia. Aí ele vai, lembrar-se-á de você de que o enterro do meu velho corpo, corroído pela doença, realizou-se ao crepúsculo, quando a necrópole enfeitada parecia uma casa em festa. Ou seja, o cemitério, dia de finados, está todo enfeitado. É flores, é vela, todo mundo chorando, aquele negócio lá no cemitério. Achava-me tristemente instalado no coche fúnebre, montando guarda aos meus restos, refletindo na miserabilidade da vida humana. Contemplando de longe minha mulher e meus filhos, que choravam discretamente num largo automóvel de aluguel, meditava naquele antigo apontamento de Salomão. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Isso é no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 8. Quando, à entrada do cemitério, fui desalojado de improviso. Ou seja, ele estava chegando no cemitério, o féretro dele estava indo para lá. Quando ele chegou na entrada do cemitério, ele foi puxado. Da multidão irrequieta dos vivos na carne, vinha a massa enorme dos vivos de outra natureza. Eram desencarnados às centenas, que me apalpavam curiosos entre o sacarno e a comiseração. Alguns me dirigiam indagações indiscretas, enquanto outros me deploravam a sorte.
Alguns me dirigiam indagações indiscretas, enquanto outros me deploravam a sorte. Com muita dificuldade, segui o ataúde, que me transportava o esqueleto imóvel. E, em vão, tentei conchegar-me à esposa em lágrimas. Mal pude ouvir a prece que alguns amigos me consagravam, porque, de repente, a onda tumultuária me arrebatou ao círculo mais íntimo. Ou seja, a onda de gente que vinha desencarnada pegou e puxou ele de perto da família dele. Debalde, procurei regressar a quadro humilde em que me situaram à sombra do que eu fora no mundo. Os visitantes terrestres daquela mansão, pertencente aos supostos finados, traziam consigo imensa turma de almas sofredoras e revoltadas. Era turba, muita gente, a multidão de almas sofredoras e revoltadas, perfeitamente jungidas a eles mesmos. É aquela nuvem de testemunhas que está em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1. Muitos desses espíritos, agrilhoados aos nossos companheiros humanos, gritavam ao pé das tumbas, contando os crimes ocultos que os haviam arremessado à vala escura da morte. Outros traziam nas mãos documentos acusadores, clamando contra a insânia de parentes ou contra a venalidade de tribunais que lhes haviam alterado as disposições e desejos. Ou seja, as pessoas estavam muito chateadas ali com aquela situação. Eram os espíritos desencarnados que estavam pegando no pé das pessoas que foram lá acender vela para eles. Entendeu? Aí o que acontece? Ele faz assim, que pais bradavam contra os filhos, filhos protestavam contra os pais. Muitas almas, principalmente aquelas cujos despojos se localizavam nos túmulos de alto preço, está vendo? Não o rico, os túmulos dos ricos, penetravam a intimidade do sepulcro e de lá desferiam gemidos e soluços aterradores, buscando inutilmente levantar os próprios ossos. Está vendo? Não acreditavam que tinham morrido. Queriam se levantar dali do túmulo e, no intuito de proclamar aos entes queridos verdades que o tímpano humano detesta ouvir. Muita gente desencarnada falava acerca de títulos e depósitos financeiros perdidos nos bancos, de terras desaproveitadas, de casas esquecidas, de objetos de valor e obras de arte que lhes haviam escapado às mãos, agora vazias e sequiosas de posse material, ou seja, o apego ao dinheiro, o apego à matéria. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso que é 1 Timóteo, ou 2, eu vou dar uma olhada depois. Então, quer dizer, a pessoa não pode ter apego às coisas materiais, porque isso aí vai ser correntes que vão prender ela ao corpo ali em decomposição. Vai ficar presa aqui na terra por causa disso. Mulheres desgrenhadas clamavam vingança contra homens cruéis. Tá vendo? São espíritos obsessores, uns agarrados aos outros. E homens carrancudos e inquietos vociferavam contra mulheres insensatas e delinquentes. Quer dizer, se você causar problema para outra pessoa, essa outra pessoa vai ficar agarrada no teu espírito. Então você vai levar obsessores para casa. Talvez porque ainda trouxesse comigo o cheiro do corpo físico, muitos me tinham por vivo ainda na terra, capaz de auxiliá-los na solução dos problemas que lhes escaldavam a mente e despejavam sobre mim alegações e queixas. Alegações e queixas, líbelos e testemunhos. Aqui em Eclesiastes 6, ele diz assim, no versículo 2, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo, quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come, também isto é vaidade e grave aflição. Está vendo? Ele morreu sem desfrutar de tudo que juntou. Então, quem está se beneficiando são os estranhos. Então, ele fica revoltado com aquilo dali e se torna um espírito obsessor.
Aí ele vai, observei que os médicos, os padres e os juízes são as pessoas mais discutidas e criticadas aqui, em razão dos votos e promessas, socorros e testamentos, nos quais nem sempre corresponderam à expectativa dos três passados. Ou seja, das pessoas que pediram a eles para fazer uma oração, antigamente se pagava para fazer a missa de 7º dia, de 30 dias, de 1 ano, e os padres não faziam. Ele recebia o dinheiro, dizia que ia fazer, mas não fazia. E a pessoa ficava cobrando essa promessa que ele fez e ele não cumpriu. Em muitas ocasiões, ouvi de amigos espíritas a afirmação de que há sempre muitos mortos obsidiando os vivos. E é verdade. Quanto mais mal você faz, mais obsessores você tem. Quanto mais riqueza você tem, mais obsessores também você vai ter. Porque aonde se junta o tesouro, se ajunta também os que dele comem. Aqui em Eclesiastes também. Aí. Aqui. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Em muitas ocasiões, tá vendo? Aí ele vai e fala, creio hoje que há mais vivos flagelando os mortos, algemando-os aos desvários e paixões da carne. Ou seja, você acaba trazendo as pessoas para perto de você pelo mal que você causou a elas. Tamanho foram meus obstáculos que não mais consegui rever os familiares naquelas horas solenes. E somente quando os homens e mulheres, quase todos protocolares e diferentes, se retiraram, é que as almas terrivelmente atormentadas e infelizes esvaziaram o recinto. Tá vendo? O tumulto no lado dos mortos era uma consequência da perturbação reinante no lado dos vivos. Aí, apaziguado o ambiente, o cemitério ficou tranquilo. Aí ele viu, nos quais os espíritos encarnados e desencarnados vivem o angustioso drama da morte moral. A morte moral é horrível, a pessoa não tem moral, ela roubou, matou, fez outras coisas erradas, então ela sofre muito mais, porque ela vê que as pessoas idolatram ela, mas ela não valia nada, entendeu? Falando português claro, não valia. Aí ele fala assim, peço a Jesus, desse modo, para que você não venha para cá no dia 2 de novembro. Qualquer outra data pode ser útil e valiosa, desde que se desagarre daí, naturalmente, sem qualquer insulto à lei. Entendeu? Se você partir daqui da terra sem ter débitos que te prejudiquem perante a lei, você vai ter uma morte tranquila, vai ser tudo legal. Mas se você vai com muita dívida, infringiu a lei de Deus, aí você vai passar um sufoco, entendeu? Vai passar um sufoco. Então, o que acontece? Isso aqui mostra que existe uma vida após a morte. Então, em Lucas está escrito assim, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. É Lucas 18, 27. Então, vamos acreditar em Deus, buscar a palavra de Deus, ler a Bíblia, tentar reformar a sua vida, que é para você ter uma paz quando você for para o outro lado. Porque todos nós iremos. É um caminho que é certo. A única certeza da vida é a morte. Porque o nascer não é nem certo você nascer. Tem gente que não consegue nem nascer. Entendeu? Que os pais não deixam fazer aborto. Depois vocês assistem a minha playlist aí, que vocês vão ver que eu falo sobre o aborto também. Então, quer dizer, você acaba atrapalhando as reencarnações de pessoas que querem recuperar a vida delas, voltar a ter paz, que lá do outro lado não tem paz. Entendeu? Que Deus abençoe a todos, que vocês se inscrevam no nosso canal e que deixem aquele like aí se gostar. Valeu, gente. Uma boa tarde.